Pai, tua presença, Senhor, nos basta. Teu amor que conduz a nossa vida, seja sobre nós nesse momento de escola dominical, de aprendizado, de ouvir, de estudar a tua palavra, de nela meditar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja agora, Senhor, a nossa inspiração. Nos dê, Senhor, além das letras que nos aparecerem, Senhor, na nossa frente, nos dê, Senhor, a revelação. Senhor, complementa, Senhor, aquilo que nós não pudermos falar aqui, Senhor, aquilo que nós não conseguimos falar aqui, Senhor. Que o Senhor seja o juiz de tudo aquilo que fazemos, Senhor. Que a graça do Senhor seja revelada em nós e através de nós para todas as vidas, Senhor, que vão ser alcançadas através deste estudo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, a vida daqueles que serão alcançados, Senhor. Aquelas pessoas que serão ministradas através deste estudo, Pai. Em nome de Jesus. A nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor pode e permite, Senhor, que as portas estejam abertas, Senhor, através deste canal, Senhor. Que possamos alcançar, Senhor, muitas pessoas para a honra, para a glória, para a edificação das suas vidas, Senhor, mas principalmente para a glória do Teu nome, Senhor, para a expansão do Teu reino aqui na terra, Senhor. Nossa gratidão em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém, amém e amém. Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia. Bom dia, amados e amadas do Senhor. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Que bom que você pode usufruir desse tempo na presença do Senhor, que você pode investir esse tempo na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja o sustentador da sua vida, da sua casa, do seu ministério, tudo aquilo que você faz na obra do Senhor. Amém? Mas o domingo, então, nós estamos aqui na presença do Senhor, mais uma, vamos chamar assim, de aulinha virtual que a gente tem aqui da nossa revista da Escola Dominical. Nós somos da Igreja Metodista aqui em São Roque, nossos pastores Eduardo Seixas Júnior e Felipe de Matos Itaboraí. Então, graça e paz para vocês, meus pastores, meus alunos e alunas queridas. Estamos aqui. A nossa lição, então, para hoje, para essa nossa aula de Escola Dominical, é a lição número 15. Uma igreja que crê e anuncia. Amém? O texto fundamental, o texto base para a gente estudar essa lição é Atos capítulo 5. Nós vamos estudar dos versículos 12 até o versículo 33. Então, se você quiser e puder deixar a sua Bíblia aberta aí, né, crente? Está com a Bíblia aí, né? Abre então aí Atos 5, 12 até 33. Deixa aberto que nós já vamos ler, tá? Então, essa unidade que nós estamos estudando, que ela começou há uns domingos atrás, é a unidade 3 da nossa revista, tá certo? E o título dessa unidade é Ser Igreja com Fé e Sabedoria. É isso que nós estamos estudando enquanto Escola Dominical aqui em São Roque. E como o meu irmão, meu primo, meu parceiro Dirceu Gonçalves falou na semana passada, lá na sua conclusão, uma igreja que vive com sabedoria, que vive com fé, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E quando essa igreja é cheia do Espírito Santo? Isso é a aula passada que o Dirceu ministrou para a gente, tá bom? Quando ela resiste às perseguições diárias. Ou seja, quando a igreja não se retrai, não baixa a guarda quando chegam as perseguições, quando chegam as retaliações, tá? Então, uma igreja ela é cheia de Espírito Santo quando também ela é comprometida com Deus. E como nós entendemos que uma igreja ela é comprometida com Deus? Quando ela guarda os seus mandamentos, quando ela entende que as leis do Senhor, quando ela entende que para a sua vida, Bíblia, Palavra de Deus é suficiente, ok? Então essa é uma igreja que é comprometida com Deus. E uma igreja também ela é considerada uma igreja cheia do Espírito Santo quando ela é comprometida com as pessoas, com o serviço ao próximo. Se você se lembra, a aula número 4 da nossa lição, ela tratou esse assunto, servir ao próximo. Uma igreja que crê, serve e cuida.
fundamentado, baseado lá na parábola do bom samaritano, quando nós estudamos aqui e perguntamos quem é o meu próximo. Meu próximo é aquele que chega a mim, meu próximo é aquele ao qual eu vou buscar para alcançar com a palavra de Deus. Você pode aí dar uma olhadinha, tá? Lição número 4, recapitula aí que vai ser muito legal, tá bom? Então, uma igreja também ela é cheia do Espírito Santo quando ela testemunha a pessoa de Cristo. Quando Jesus Cristo é seu exemplo, é seu maior exemplo, tá bom? E por último, e não menos importante, uma igreja ela é cheia do Espírito Santo quando ela é comprometida com a realidade do seu entorno, com a realidade que a cerca. Ela não vive no mundo da lua, ela não vive ufanismos, ela não vive coisas que não são alcançáveis, atingíveis. Ela é comprometida através da presença do Espírito Santo, que lhe tira o medo e que lhe dá a paz, para que ao seu redor, ao seu derredor, ela possa proclamar, ela possa levar a palavra do Senhor. Tá certo? Então isso aqui foi aquilo que na semana passada o nosso primo Dirceu discorreu sobre isso, tá? Então, assim, uma igreja cheia, uma igreja movida pelo Espírito Santo, é uma igreja que crê, é uma igreja que anuncia, é uma igreja que é profética, ela denuncia, ela cultua, ela serve e também ela testemunha a graça, o amor do nosso Deus, do nosso Pai, do Senhor Jesus. Ok? Beleza? Então hoje nós vamos nos debruçar no estudo da palavra e da lição e falar sobre essa igreja que crê e anuncia, tá certo? E nas semanas seguintes, nas próximas semanas, nos estudos seguintes, nós vamos falar um pouquinho da igreja profética, da igreja que cultua e da igreja que serve, tá bom? Mas hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja que crê e anuncia, beleza? E assim, começando então pelo começo, lógico. O objetivo da nossa lição, segundo o autor da nossa revista, é enfatizar a nossa responsabilidade enquanto igreja de anunciar a palavra da salvação, ok? Independente das circunstâncias que podem ser, em dado momento da nossa vida, da nossa caminhada enquanto igreja, enquanto ministérios, enquanto ministros do Senhor, em dado momento desfavoráveis ou até mesmo diante de perseguições, tá certo? Então é isso, enfatizar a nossa responsabilidade e anunciar a palavra da salvação, independente das circunstâncias que nos cercam. Maravilha? Tranquilo? E assim, eu não sei se você que vê aí, você que nos ouve, nos assiste, acompanha nossas lições de escola dominical, se você já passou determinado momento da sua vida, da sua caminhada enquanto igreja, enquanto anunciante da palavra de Deus, por alguma situação considerada no mínimo constrangedora. Quando disse que é cristão, quando disse que é cristã, ou quando proclamou para as pessoas que você é seguidor de Jesus, que você acredita em Jesus, que a Bíblia é seu livro, seu manual de vida. Não sei se você já passou por alguma situação constrangedora. Situações de embaraço, quando em algum momento você estava falando com alguém sobre Jesus e seu evangelho, e aí você foi interpelado de maneira diferente, de maneira um pouco ostensiva. Já passaram por isso? Lembra de alguma situação? Maravilha? Certamente eu entendo então que se já passaram por isso, eu entendo que vocês não estão mais vivendo essa situação. Superaram, né? Venceram essa situação. Afinal, nós estamos aqui hoje, eu entendo que firmes, firmados, fortes, estudando, nos debruçando, mais uma vez, sobre a palavra, para entendermos e para também dela nos alimentarmos, ficarmos cheios e ficarmos gordos, robustos. Não, para anunciarmos a palavra para aquele que está ao nosso lado. Tá certo? Então é isso. Se nós estamos aqui firmes e fortes é porque nós superamos essas situações de perseguição. Continuamos aqui então na batalha. Glória a Deus por isso, certo? Superado isso, essas perseguições, esses constrangimentos, tudo mais, a outra pergunta que a gente faz é uma pergunta que vai provocar um pouquinho, só nos provocar um pouquinho, o que nos motiva então, o que tem nos motivado a seguir anunciando a mensagem de Jesus Cristo, mesmo sabendo que esse seguir a Jesus, essa distribuição, esse levar a mensagem, traz dificuldades para nós. Mesmo sabendo das dificuldades que isso nos acarreta, então, o que nos motiva a seguir anunciando a mensagem? Esse é um dos
temas, uma das coisas que nós vamos estudar um pouquinho nessa aula de hoje, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, assim, rapidamente, e de novo eu lembro do Dirceu, sem nos delongar mais, Atos capítulo 5, versículo 12 a 33, você está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler? Tranquilo? Vamos ler Atos 5, 12 a 33? E assim, quando a gente vai ler agora Atos 5, 12 a 33, nós já vamos estar esmiuçando versículo por versículo aquilo que nós entendemos que é destaque para nós, que é para nós compreendermos a palavra, a gente já vai destrinchando versículo por versículo, tá bom? O que a gente sabe assim, Atos começa com a história de Ananias e Safira, do versículo 1 até o versículo 11, né? Então, essa história de Ananias e Safira com a sua tentativa, a tentativa desse casal de fraudar, um texto que nos traz um exemplo muito significativo e até muito forte mesmo, né? E eu até falo aqui para vocês, como eu vi uma ministração de um pastor, parece que nesse começo da igreja aqui, né, em Atos, parece que Deus esqueceu que é um tempo de graça, um tempo já de misericórdia, e vem com um exemplo pesado demais para os novos cristãos, né, através da morte de Ananias, da morte de Safira, né, por aquilo que eles estavam tentando mostrar que eram, mas não eram, né? Então, Ananias e Safira tentam ir na cola de Barnabé, e a gente sabe que a história de Barnabé vende um terreno, vende um campo e traz o dinheiro todo, coloca aos pés do discípulo, coloca aos pés dos apóstolos, à disposição dos apóstolos, para que a igreja tivesse sustento e sustentação para viver na sua caminhada de começo de igreja cristã, que tudo repartia. Então, tentando ir na cola, os dois, o casal Ananias e Safira, eles dizem que também fizeram o mesmo, que também venderam uma propriedade e também estavam trazendo o dinheiro aos pés dos discípulos, mas a gente sabe que essa história eles dizem, mas não fizeram isso. A mera retenção, a gente quer esclarecer aqui, da parte do preço da venda não seria em si um pecado. Na verdade, Ananias não teria nem obrigação de dar nada. Mas o que acontece é que o dinheiro era dele, ele poderia dar o quanto ele quisesse, da maneira que quisesse. Mas ele doou uma parte e agiu como se tivesse doado todo. Ele agiu nisso. E aí, nisso consistiu o engano na vida de Ananias e de Safira, né? Que era uma mentira, e além de ser uma mentira, era uma mentira premeditada. O que, se a gente puder entender assim, é um pecado maior. Se é que pecado maior, uma frase mal colocada. Se entender assim que era uma mentira premeditada, era muito pior ainda, tá certo? Então a lição tirada aqui é: seja, não apenas aparente ser, tá bom? Mas esse não é o foco da nossa lição. A gente só está dando uma introdução aqui do que como começa o capítulo. O que nos interessa mesmo é dos versículos 12 até o versículo 33, e a gente vai ler agora, tá bom? Vamos ler? Vamos acompanhar aí? Bem legalzinho esse estudo de Atos, capítulo 5, 12 até o 33? Versículo 12. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Sinais e prodígios no meio do povo. Quero parar um pouquinho aqui. E a gente pode entender que os sinais, os prodígios que eram feitos no meio do povo, são para os nossos dias também. Acontecem também. Deus usa as pessoas, usa a igreja, a sua igreja, para que os sinais e os prodígios também aconteçam. Para que servem, então, os sinais e prodígios? Tanto para confirmar a pregação do Evangelho, como para ajudar a abençoar as pessoas e os necessitados. Então, os prodígios e os sinais que Deus faz através da vida da sua igreja servem para confirmar a pregação do Evangelho e também para ajudar e abençoar pessoas necessitadas. Lá, quando eu falo lá, na época de Jesus, na época dos discípulos, né, quando Jesus já havia então subido aos céus, já havia o Espírito Santo sido derramado, então a igreja já estava em missão. Lá, o derramamento os sinais e prodígios que eram feitos tinham como objetivo confirmar o ministério de Jesus, tá? E aqui hoje confirmar o ministério da igreja de Jesus, tá certo? Para muitos novos cristãos, né, o poder de Deus manifesto através dos sinais e prodígios, ou seja, em sinais e prodígios, é a abertura, é a porta de entrada para essas pessoas no reino de Deus, tá certo? Então é isso, sinais e prodígios.
Versículo 13. Final do versículo 12. Costumavam estar todos juntos, de comum acordo, no pórtico de Salomão, e nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse. Versículo 13, eu destaco aqui a palavra nenhum dos outros, e na versão Almeida, e dos restantes, nenhum ousava juntar-se a eles. O que significa isso? É que a conversão, àquela época, era uma conversão de fato, era uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, era uma mudança completa de direção, era uma conversão de 180 graus. É aquilo que nós vemos em Romanos 12, versículo 2, converter a mente, a coração e espírito, né? É a metanoia, ou seja, é o processo de arrependimento e conversão da pessoa, do indivíduo, para a doutrina do Cristo ressurreto. Isso era o que as pessoas viviam aí. E a reinterpretação que a pessoa tem através dessa transformação de vida, né? Dessa mudança de direção, é isso aí. A reinterpretação que ela tem da sua vida, seja moral, intelectual ou religiosamente falando, tá certo? Então, assim, trazendo para um português mais claro, né? Quando a pessoa se convertia ao cristianismo naquela época, o nível desses crentes, ou seja, a palavra de hoje, né? O patamar daqueles crentes era alto demais, como nós lemos, e nenhum dos crentes insinceros ou superficiais ousava se identificar com a igreja. Ou seja, ela fala que nenhum dos outros, aqueles que não se convertiam de verdade, ousava se identificar com a igreja. Os padrões de moralidade para os convertidos eram muito altos. A conversão era genuína, era verdadeira, era de fato e de verdade. Certo? Continuando na leitura então aqui, versículo 14. Mais e mais aderiam ao Senhor, amém, pela fé. Multidões de homens e de mulheres se aproximavam à igreja. Versículo 15. A ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e em macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ao menos sua sombra cobrisse as pessoas que estavam ali deitadas sobre macas, deitadas nas ruas, quero colocar nas ruas. Essa passagem aqui, que fala sobre a sombra de Pedro, a gente pode entender que nós podemos fazer uma correlação, uma correspondência com os textos que a gente vai ler agora, que está lá em Atos 19, 11 e 12. Se você não quiser ler, anote aí, tá? Atos 19, 11 e 12. Vamos fazer uma correlação. Atos 19, 11 e 12. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns, ou seja, prodígios e sinais. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo, ou seja, houvessem tocado o corpo de Paulo. Afastavam-se deles, dos doentes, as doenças, e os espíritos maus saíam. E o outro texto que nós fazemos relação aqui também, é o texto de Jesus, quando ele está no meio da multidão, Mateus capítulo 9, versículo 20 apenas, tá certo? Jesus no meio da multidão. Enquanto ele ia caminhando sobre a multidão, no meio da multidão, certa mulher que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do seu manto. Virtude, poder saiu de Jesus nesse tocar da mulher. Então, a relação que nós fazemos aqui, de Atos 5, versículo 15, sombra de Pedro, com Atos 19, 11 e 12, lenços e aventais de Paulo, com Mateus 9, 20, a borda ou a orla do manto de Jesus, é simplesmente a mesma, tá certo? É simplesmente a mesma. Não é do que se trata aqui, de qualidade mágica desses objetos. Não, muito pelo contrário. Os objetos, os artigos que nós citamos aqui agora, ou a sombra de Pedro, representava assim um meio direto de contato das pessoas com Jesus ou com os apóstolos, tá certo? E o que nós vemos aqui então é uma ação especial de Deus através da vida do apóstolo Pedro, tá certo? E esses textos que nós citamos, a sombra de Pedro, o avental de Paulo, os lenços de Paulo, eles narram situações
únicas e não regras de efeito, tá? Que sempre acontecem ou que devem ser reproduzidas em nosso tempo como uma espécie de lei de mandamento. Na Bíblia, você não vai ver em lugar nenhum Jesus mandando, o Senhor mandando para a gente, faça isso, faça aquilo, use essa forma, a sua sombra vai curar, ou Paulo, a roupa que você usa, o lenço que você usa. Não, de forma nenhuma, não é isso. Tá? Isso foram situações, como nós temos, única e não regras que acontecem, tá certo? E eu repito, não existia qualquer poder na sombra de Pedro. O poder era, porque naquela época nós estamos falando de Deus. O poder de Deus é que fluía na vida de Pedro e de Paulo e ele abençoava as vidas das pessoas com curas. Amém, queridos? Versículo 16 e versículo 17. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos, trazendo atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Não sei se sua Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz que todos eram curados. Versículo 17. Aí a prisão e a libertação miraculosa deles. Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Versículo 17. Quem era esse sumo sacerdote? Quem era essa figura que a gente está entendendo, está vendo aqui no versículo 17? A gente sabe assim, que o papel do sacerdote era o seguinte, era aquele homem que, entre os hebreus, faz ou ministra os sacrifícios a Deus. A ideia fundamental de sacerdócio é a de um mediador entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Esse era o papel principal do sacerdote. Era sabido, então, que o homem devia, na sua situação de vida, primeiro, ir a Deus por meio do sacrifício, estar perto de Deus através da intercessão. Quem oferecia sacrifício, quem intercedia pelo povo, era o sacerdote. Era o sacerdote que fazia isso. Interceder pelo povo e oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Nós sabemos que lá nos tempos dos princípios, Arão e seus filhos foram solenemente separados para exercer o cargo sacerdotal. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 28. Leia para entender um pouco mais sobre isso. Êxodo capítulo 28. Mas aqui no texto, ele não fala de sacerdote. Ele fala no versículo de número 17, interveio então o sumo sacerdote. Fala de sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes judaicos. Era a pessoa mais importante do mundo político e religioso israelita daquela época, tá certo? Era ele, o sumo sacerdote, que presidia o Sinédrio, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação daquela época, tá? Agora, aqui, nos tempos de Jesus e sob o governo dos romanos, essa figura de sumo sacerdote, ela é quase que desligada do que era o sumo sacerdote dos tempos levíticos, dos tempos das leis, dos tempos de Arão, lá do Êxodo, né? O sumo sacerdote que presidia o Sinédrio, ele era, na época de Jesus agora e dos romanos, nessa pessoa quase sempre vazia de dignidade, desaparecem a honra, desaparece a santidade que eram necessárias para o cargo. Se corromperam e se adequaram a uma dominação do Império Romano e em determinado momento mesmo a gente vai ver que não muito depois do cativeiro, né, esse posto de sacerdote, de sumo sacerdote, era vendido muitas vezes àquela pessoa que dava o maior lance, que cobria o maior lance. Isto é, era um cargo que era comprado, era um cargo que quem desse mais ocupava esse cargo, tá? E muitas vezes o cargo era dado para pessoas que não eram de família sacerdotal, ou seja, da linhagem de sacerdote, já que isso era um cargo, uma função hereditária de pai para filho. E também, né, a gente vai entender, a gente estudou sobre isso, muitas vezes o sumo sacerdote ele era substituído a cada ano, o que explica então haver em determinadas ocasiões diversos sacerdotes ou sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Se você voltar seu dedo um pouquinho aí, Atos capítulo 4, versículo 6,
Diz assim, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio para prestar esclarecimentos, diz assim o versículo 6, estava presente o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, não era um único sumo sacerdote, tá certo? Então é isso, meus queridos, sumo sacerdote, tá certo? Só para a gente entender um pouquinho mais. E o versículo 18, então, de Atos 5, ele fala também que tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão. Antes de falar um pouquinho sobre essa inveja, a gente vai entender que existia um partido naquela época, vamos chamar de partido, depois a gente fala se é político, religioso ou não, que eram os saduceus. Os saduceus, eles formavam um partido judaico com importante papel na história religiosa daquele tempo. E esse partido, os saduceus, no seu final, ele era tão mais político do que eclesiástico ou religioso, se tornou um partido político. E era o partido dos sacerdotes, era o partido dos sumos sacerdotes. E eles é que controlavam o serviço no templo, controlavam o templo e o seu serviço, aquilo que era feito lá. E o que a gente está vendo aqui, pelos tempos lá do Novo Testamento, todos os sumos sacerdotes pertenciam a esse partido chamado Partido dos Saduceus. O destaque que a gente faz aqui é que os opositores principais da expansão do evangelho que ocorria lá através da vida dos discípulos, através do derramamento do Espírito Santo, da missão dos discípulos, eram da aristocracia, ou seja, eram pessoas que viviam uma vida confortável e que estavam ali muito satisfeitos com a situação que eles ocupavam na sociedade e que tinham na sociedade palestina durante aquele período de dominação dos romanos. Ou seja, sendo então um partido muito político e pouco religioso, os saduceus, eles eram um partido aristocrático, ou seja, da nobreza, partido de elite, e a sua atitude para com Jesus parecia ser bastante natural, pois os ensinamentos de Jesus eram totalmente contrários, avessos, atacavam diretamente a sua posição de sumos sacerdotes. Alguma semelhança com cargos políticos de hoje não é mera coincidência. Então, apenas para citar um conflito, entre o partido dos saduceus e aquilo que os discípulos, os apóstolos estavam pregando. A doutrina dos saduceus pregava que as almas morrem com os corpos. Jesus ressuscitou. Caíra por terra então a doutrina dos saduceus. E o que aconteceu aqui? Conflito. Eles diziam que a alma morria com os corpos. Jesus ressuscitou, voltou à vida. Pode haver conflito maior? Não, né? E de fato esse é um conflito muito sério entre aí o que nós chamamos de partido dos saduceus e os discípulos, a questão da ressurreição de Jesus. Prosseguindo na leitura, queridos, queridas, versículo 17 então, vamos lá. Ainda no versículo 17, perdão, que fala assim que o sumo sacerdote interveio com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus, que nós falamos agora do sumo sacerdote, falamos dos saduceus. E aí o final do versículo 17 diz assim, entrando no 18, tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Vamos falar um pouquinho dessa questão da inveja, tomados de inveja. Por que então a inveja? Na nossa revista, o autor da nossa revista, na lição número 15, ele fala assim, que o versículo, que o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, ficaram com muita inveja. A palavra, a gente entende assim, que nem todos aqueles estavam felizes em ver tantos sinais e prodígios operados pela igreja. Ou seja, esse grupo de saduceus, junto com o sumo sacerdote, cheio de rancor, ele está disposto a todo tipo de maldade para conter a expansão da mensagem de salvação de Jesus em Jesus Cristo, que era então até esse instante, que estava então até esse momento sendo anunciada com intrepidez, com coragem, com ousadia pelos apóstolos, ok? E então a palavra inveja, ela é do grego zelos, a gente vai escrever aqui para você, significa um calor ou ardor que move alguém ou grupo
ou o grupo a amar ou a odiar. Isso é inveja. É o sentimento passional, nesse caso, pelo viés ruim, né, que vem do fundo do coração. E, infelizmente, ao invés de se alegrar com as bênçãos que Deus estava operando, a liderança do povo de Israel optou por opor-se violentamente ao trabalho e aos apóstolos, né? E assim, então, sem fazer um estudo prolongado ou aprofundado da palavra inveja, lá na sua raiz hebraica, na sua raiz grega, que a gente viu aqui, que é zelos, só ficando um pouquinho na definição da palavra, na nossa língua portuguesa mesmo, né? Inveja ou ciúme? Eu acho que nesse caso aqui é um pouquinho de cada coisa. Vamos ver? Tem diferença entre inveja e ciúme, tá? O ciúme tem mais a ver com o medo de alguém perder aquilo que possui. Enquanto a inveja, ela está mais relacionada ao rancor de alguém, como a gente viu aqui na revista, pelo fato de outras pessoas possuírem aquilo que ele ou ela, a pessoa, não possui. Entendemos? Então, ciúme, não queriam perder o cargo, a posição, o salário. Estou falando dos seus, dos sacerdotes. Inveja, os discípulos estavam fazendo aquilo que era para eles fazerem, ou seja, o serviço religioso estava sendo feito e muito bem feito pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus Cristo, então, no início do Novo Testamento, ali que a gente lê a história na dominação romana. E aí o próprio versículo 17, ele fala também que eles pegaram os apóstolos, também lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Prisão pública atrás das grades, ou lugar privado da liberdade. Naquela época, eu não me lembro se existia prisão, a gente pode estudar, falar isso um pouquinho na aula seguinte, tá? Mas o fato é que eles foram jogados no lugar privado da sua liberdade. E o que são grades e o que são guardas à vista do poderoso Senhor dos Exércitos que tudo abre? Bastou o Senhor dar ordem a um anjo para que aqueles homens estivessem novamente em liberdade, dizendo ainda a eles, ao povo, todas essas palavras de vida, é o que vocês devem continuar fazendo, falando para eles. E voltando para o templo, eles ensinavam o povo. Olha, se eles estavam presos, eles poderiam ter fugido para qualquer outro lugar ou ido pregar em lugares distantes, porque já haviam sido presos e injustiçados, ou em lugares secretos, remotos, longe da presença dos romanos, dos sacerdotes, do subsacerdote e de todo o sinédrio. Mas eles retornaram exatamente para o lugar mais provável que fossem presos novamente. Não se deixaram aqui, fique claro, se amedrontar diante da opressão sofrida pelos religiosos da época, que eles eram perseguidos. Na verdade, eles não estavam nem um pouco preocupados quanto ao que lhes aconteceria, e sim estavam empenhados em fazer e obedecer unicamente à vontade de Deus. E essa era a missão desses apóstolos. Eles poderiam ter fugido para longe, para outra cidade, para um lugar onde não fossem incomodados, perseguidos, mas obedeceram. Que pessoas corajosas. Mesmo quando livradas sobrenaturalmente de uma situação óbvia de injustiça, não se esquivam, ou seja, não fogem da responsabilidade de sua missão, que era propagar as boas novas do reino de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Voltam para o trabalho de anunciar ali no templo, ao lado do Sinédrio. Assim, seguiram anunciando a mensagem de Jesus. A gente entende o seguinte, veja só que o pórtico de Salomão, onde eles anunciavam no começo, onde eles estavam anunciando quando foram presos, é logo na entrada. E eles passaram a anunciar no templo, e o templo está do lado do Sinédrio, está do lado da Assembleia que julgava tudo. E aí eles continuavam a levar a mensagem, a anunciar a mensagem de Jesus. E qual é o nome da lição que nós estamos estudando hoje? Uma igreja que crê e anuncia. Não basta crer, tem que anunciar. Ela não foge, ela não teme, ela ousa, ela obedece. E eles obedeceram. Amém? Vamos continuar a leitura aqui? Vamos continuar? Então a gente lê o versículo 18. Lançaram as mãos sobre os apóstolos e recolheram na prisão pública. O anjo do Senhor, a gente já falou sobre isso, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere, ou seja, eles não atravessaram não as paredes, tá? E, depois de havê-los conduzido para fora, disse, ide e, apresentando-vos no templo, anunciai com ousadia ao povo tudo o que se refere àquela vida, a vida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Tendo ouvido isto, entraram ao templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Ou seja, durante a noite foram soltos e ao raiar do dia eles voltaram para o templo, entraram no templo e começaram a ensinar. Versículo 20. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente. Convocaram o sinédrio e todo o senado. Ainda não sabiam que eles tinham escapado, fugido, sido libertos pelo anjo. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos na prisão, no cárcere. Mas os servos que lá foram, no cárcere, buscar os apóstolos, não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas de sentinela. Ou seja, as portas foram abertas, ninguém viu eles saírem, ninguém percebeu nada, depois as portas foram novamente cerradas, fechadas. Mas, abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Olha só agora. Ouvindo essas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isso significar. Foi quando alguém chegou com a notícia. Aqueles homens, eles pensaram que eles tinham fugido e, certamente, se tivessem fugido, tinham ido para longe. Naturalmente, qualquer um faria isso. Aí a pessoa chegou e disse o seguinte, ó. Foi quando alguém chegou com a notícia. Aqueles homens que metestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Que simplicidade, né? Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência. Por quê? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Continuando, versículo 27. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou, os interrogou. Expressamente nós dissemos para vocês, nós ordenamos que não ensinasseis nesse nome, nome de Jesus, nome sobre todo nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem Jesus. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Antes a Deus do que aos homens. Vamos comentar um pouquinho sobre esse versículo 29 aqui. Antes a Deus do que aos homens. E a gente vai ver depois que lá no versículo 32 tem uma conclusão disso aqui. Então, quando eles foram trazidos novamente ao Sinédrio para prestarem conta do que estava acontecendo, eles foram lembrados, como a gente leu na palavra do Senhor, que, pelo sumo sacerdote, que eles estavam proibidos de anunciar a Cristo. Legal. Foram proibidos. Ok, fomos proibidos. Então Pedro e os demais apóstolos declararam ao sumo sacerdote e demais ouvintes que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, aproveitando mais uma vez a oportunidade e anunciavam a palavra, a sua fé no Filho de Deus e anunciavam isso às pessoas. Vou contar um caso que aconteceu comigo, testemunho de anos atrás. Trabalhava numa empresa e tinha lá a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, CIPAT. E o presidente da CIPA, naquela época, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o presidente da CIPA, ele me convidou para palestrar. Olha, você não quer dar uma palestra, uma hora e meia lá para as pessoas, num dos dias que vai ter lá na Semana da CIPAT? Eu falei, poxa, tudo bem, tem algum assunto que vocês precisam? Não, fica livre para você falar aquilo que você sentir vontade, que esteja, obviamente, ligada à prevenção de acidente, porque a semana é sobre isso. Eu falei, maravilha, né? Ok. Beleza, agradeci, obrigado, acertamos aí o dia, o horário da palestra. Aí ele estava saindo da minha sala, ele falou, mas olha, por favor, sei que você é crente, sei que você é evangélico, tudo, mas eu queria que não colocasse Deus no meio, tá bom? Eu falei para ele, tá bom, né? Tudo bem. Aí ele saiu da porta, eu fiquei pensando, mas como é que eu vou fazer um negócio de não colocar Deus no meio, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente professa, a gente quer falar de Deus, fala de Jesus, fala do amor da pessoa de Jesus. E uma oportunidade de falar para as pessoas num auditório, numa empresa, pessoas de todas as funções, pessoas que estavam ali trabalhando e eu ficava uma tarde ali ouvindo as palestras, participando da Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, ouvindo uma coisa, e eu não vou falar de Jesus, como é que pode isso, né? Mas eu falei para ele que não vou falar de Jesus no meio, não vou colocar Deus no meio e tal. Então, beleza, vamos lá. Estratégia depois o Espírito Santo me dá. Aí quando eu comecei a preparar a palestra sobre o tema e tudo mais,
eu vi assim, pô, peraí, mas eu falei para ele que não ia colocar Deus no meio, né? Mas eu tenho que falar de Jesus. Eu falei, beleza, então o Espírito Santo falou assim, então põe no final, não põe no meio, põe no fim. Aí no fim você fala. Aí você não mentiu para ele, você não fez nada, você não desobedeceu, você não fez nada. Eu falei, beleza. Aí no finalzinho da palestra eu dei o meu recado, ó, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que todas as famílias de vocês sejam abençoadas. Não foi no meio, não coloque Deus no meio, coloquei Deus no final. Esse é o testemunhozinho que eu trago para a gente aqui hoje, tá bom? Fale de Jesus sempre que você tiver oportunidade. Como diz a palavra, há tempo e fora de tempo. Então, assim, o que fica muito claro para a gente aqui é que o batismo do Espírito Santo ele é otorgado para as pessoas que são obedientes. Nós lemos até o 29. Eu queria ler o 30, até o 32 agora, até o final. O Deus de nossos pais, Pedro ainda falando ao Sinédrio, tá certo? Ele ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A nossa conversão hoje é para arrependimento e para remissão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Mas eu quero parar no versículo 32, Pedro dizendo com ousadia: nós, discípulos, apóstolos, estamos aqui, somos testemunhas dessas coisas, da ressurreição, do arrependimento, da remissão dos pecados das pessoas. Nós vimos, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem, nós e o Espírito Santo, a quem Deus concede àqueles que obedecem. Então, obedecer a Deus é condição para receber o Espírito Santo de Deus, tá certo? Então aqui a gente vê o seguinte, né? Fica muito claro para nós que o batismo do Espírito Santo é otorgado, é dado, é concedido àqueles que são obedientes. A intrepidez, a coragem dos discípulos não vinham deles mesmos, era a capacitação, mas era poder do Espírito Santo na vida deles, tá certo? Então assim, para a gente continuar aqui, quando Lucas ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, né, e o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, né, um dos sinóticos, diferentemente de Mateus, Marcos e João, ele não era um dos 12 que andavam com Jesus. Tá? A sua trajetória vem depois. Ele começa a andar em missão junto, mais próximo ao apóstolo Paulo. Tá? Ele era, então, o que a gente pode chamar de um médico missionário. Ele acompanhava os servos de Jesus, especialmente Paulo, como a gente falou, nas suas missões. E aí, Lucas, impressionado por tudo aquilo que ele via nas viagens e ouvia, ele faz as suas anotações e, posteriormente, essas anotações elas se transformam nesses escritos, né, que é o livro dos apóstolos, ou, para alguns de nós, o livro do poder do Espírito Santo de Deus. Né? E o livro todo do Atos dos Apóstolos, ele diz assim claramente, né, deixa bem acentuado que o caminho para a salvação é a fé no Senhor Jesus, tá certo? E o livro tem, se a gente entender, ele tem aqui, eu anotei aqui, um esqueminha bem definido, bem ordenado. Ponto de partida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis poder é ser preparado, é receber aquilo com o qual eles iriam lutar, brigar, levar o evangelho. Então, assim, recebereis poder, ser preparado, para ser testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja testemunha, ser comissionado, receber uma missão, ser um missionário, tá certo? E terceiro, né, até os confins da terra, é dar sequência a essas manifestações de poder que à época que Jesus era vivo, quando ele andou com os apóstolos, ele fazia, né? As manifestações extraordinárias, as curas extraordinárias, as graças derramadas às pessoas através das mãos de Jesus, daquilo que Jesus fazia. Então a missão dos discípulos era essa, era dar sequência a essas manifestações de poder operadas por Jesus enquanto no seu ministério aqui na Terra, tá certo? Então é isso, ok? E também, se a gente entender bem, esse comportamento, né, de ousadia dos discípulos, ele é fruto de uma igreja cheia de fé, cuja sabedoria, que é
sabedoria é o tema da nossa unidade, né? É o tema dessa unidade, cuja sabedoria expressa-se em anunciar a tempo e fora de tempo, ou seja, em qualquer hora, em qualquer momento, a mensagem da salvação. E a expressão de Pedro, né, como a gente leu aqui no versículo 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa expressão dele, fala com ousadia, a gente pode entender assim que ela reflete, além da fé, ela reflete o compromisso radical, né, que eles tinham com a pregação da palavra, com o evangelho em si, né, com o anúncio da fé, com o autor da fé. Ou seja, eles estavam comprometidos radicalmente com a pregação e radicalmente com o anúncio da fé e radicalmente comprometidos com aquele que era o autor da fé, Jesus Cristo. Portanto, como diz a nossa lição, uma igreja que crê é uma igreja que anuncia e não se amedronta diante das ameaças. Amém, meus queridos? É isso aí. A gente vai parar por aqui para não ficar uma aula muito extensa e a gente perder um pouco o foco. Para a semana seguinte, a gente vai falar, se você entender assim, leia os versículos finais, leia o versículo 29, 30, 31 e 32, os 4 últimos versículos de Atos capítulo 5. E eu também te convido, né, para uma leitura especial. Vou deixar uma lição de casa para a gente aqui, antes da gente se despedir. Leiam Atos capítulo 29, tá bom? E a gente volta na semana que vem para a gente conversar um pouquinho aqui a respeito de Atos capítulo 29. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Que a paz do Senhor seja reinante na sua vida, que você prospere no seu ministério, que você prospere na sua vida secular, que você dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor, que você seja edificador de vidas. Tá bem? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Até a próxima. Com a graça de Deus. Beijo.